Olá, meus amigos da Rocha Instrumentos, e aí, tudo bem com vocês? Uma pergunta: posso usar o tensor para baixar as cordas do instrumento? Então, essa é uma pergunta bem recorrente e às vezes o pessoal faz um pouco de confusão em relação a qual mecanismo deve usar para realmente baixar as cordas do instrumento. Vamos bater um papo bem detalhado sobre isso, mas antes eu quero dar um recadinho aqui para vocês. Sabia que já está disponível para baixar gratuitamente o PDF da Academia da Luthieria? Isso mesmo, gente, o passo a passo completo para você fazer uma regulagem no seu instrumento, a partir de uma guitarra com Floyd Rose, mostrando como se faz todo o processo de regulagem e oitavas e tudo que envolve uma regulagem completa para você extrair o melhor do seu instrumento, tá? É só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também, se você se interessa por conhecer os nossos cursos, é só clicar nos links aqui abaixo, tá bom? Vou deixar aqui também os links das nossas redes sociais para você dar uma conferida lá, Instagram e Facebook, e você também poder dar uma conferida nos assuntos que eu não abordo aqui no nosso canal no YouTube, mas abordo lá no Instagram. Dá uma conferida lá que tem algumas novidades, algumas coisas malucas que eu faço por lá. Vamos pro vídeo então. Bora pro vídeo! Posso usar o tensor para baixar as cordas do instrumento? O tensor serve para baixar as cordas? Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto. Eu espero que vocês gostem. Eu vou começar a gerar vídeos sobre assuntos pinçados, de preferência lá de dentro do nosso curso da Academia da Luthieria, que é onde surgem esses assuntos, onde os alunos trocam uma ideia, e vocês vão ter acesso a uma pequena parte daquilo que eu faço quando eu estou lá no grupo, que é falar sobre essas coisas. E no vídeo de hoje, gente, nós vamos falar sobre o tensor, o que ele faz com o braço do instrumento e qual é que é a função do tensor, tá? Bom, então vamos começar da seguinte forma. Eu vou pegar um trecho aqui de um artigo que eu estou escrevendo, porque nós vamos ter um blog daqui a uns dias lá no nosso site da Rocha Instrumentos, e eu estou escrevendo um artigo aqui. Vou me guiar pelo meu próprio artigo aqui, por isso que é bom a gente escrever quando a gente está inspirado, né, gente? Porque daí as coisas ficam claras, né? Outra coisa legal também é falar sobre um assunto a partir de uma pergunta. Isso é uma das coisas mais produtivas que existe, porque tem coisas que eu só lembro a partir de uma pergunta específica, né? E essa pergunta, posso usar o tensor para baixar as cordas do instrumento? Vamos com calma, porque é um assunto muito minucioso e nós vamos começar pelo seguinte detalhe. O tensor, em primeiro lugar, na hora de fazer uma regulagem completa, a gente vai começar pela retífica do braço, né? E a retífica, ela necessita que o instrumento esteja com o braço reto, ou seja, essa opção aqui chamada straight, no relief, né? Ou seja, reto ou direto, como é a palavra traduzida ao pé da letra, né? Sem alívio. No relief é sem alívio. Essa palavra alívio, ela é muito interessante porque ela é uma palavra que deixa muito claro o que quer dizer essa função do tensor, né? Então vamos começar do início, que é o ponto de partida, que é a retífica, ou seja, tu vai deixar o braço reto e o braço reto vai te mostrar as pequenas imperfeições dos trastes que vão sair na primeira retífica, tá? Isso, vamos pensar num braço que não tem nenhum defeito, que apenas os trastes estão precisando de uma boa retífica. Bom, esse é o momento de deixar o braço reto, tá? Sem alívio. Por quê? Porque na hora da retífica tu precisa que o braço te mostre os defeitos do traste e não os defeitos do braço, tá? Bom, então, gente, quem é que vai usar um braço reto para tocar? Tem alguém que usa braço 100% reto para tocar? Sim, tem muitas pessoas que gostam de uma regulagem 100% reta com as cordas coladas no braço. Por que isso? Porque são pessoas que trabalham usando uma técnica chamada two hands, ou touch, ou até mesmo tapping, né? Que são técnicas muito parecidas que trabalham com as duas mãos. Para esse tipo de técnica,
o instrumento precisa estar extremamente confortável para ser digitado. Ou seja, se tu tiver uma corda alta, como é o primeiro caso aqui, ó, forward bow, ou seja, arco para frente, né? Tá arqueado aqui, né, de forma exagerada, né? Tá arqueado aqui de forma exagerada. Esse tipo de regulagem aqui ficaria impossível, né, a princípio para qualquer músico. Isso aqui é aquela situação que o instrumento está completamente desregulado e ele tem que ir para uma situação dessas aqui, que é o control relief, ou seja, para nós aqui, uma curva controlada, um alívio controlado, tá? Esse alívio controlado é uma curva que vai ser escolhida lá no final do processo, tá? Tu não pode contar com ela para baixar as cordas do instrumento. Agora eu vou dar o exemplo que vai deixar isso bem claro para vocês entenderem que a função do tensor não é baixar as cordas, porque isso em algumas situações pode se tornar um erro bem grave, como por exemplo, a situação do cara que toca com o braço 100% reto, ele só faz digitação. Aí tu regulou a guitarra para esse cara e ela ainda ficou um pouquinho alta as cordas, ele quer mais baixo ainda. Ele vai chegar para ti e vai dizer assim, eu quero as cordas coladas nos trastes, tá? Eu não vou dar bend, eu só vou digitar. Então eu só quero que a guitarra fique fácil de tocar. E aí o cara chega para ti e diz que ele quer baixar mais um pouquinho. Se tu vai tentar fazer isso no tensor, o braço já está reto. Aí o que vai acontecer com o braço? Vai acontecer isso aqui, ó, um back bow, ou seja, um arco para trás. Isso aqui fica impossível de tocar. Essa situação aqui é uma situação a qual não vai sair som, porque vai ficar a corda encostada nos trastes. Então, gente, como tudo na vida, o grande lance sempre é o meio termo. E o que é o meio termo? O meio termo é esse alívio controlado. Então, quando é que é a situação que tu pode, vamos dizer, baixar a corda usando o tensor? Né? Entre aspas. Por quê? Porque isso é, vamos dizer, o último recurso para um instrumento que já está no limite, lá dos carrinhos. É claro que tem outros recursos para isso, né, gente? Mas vamos pensar num cara que está regulando o seu próprio instrumento e ele tem recursos limitados, né? Qual é que é o limite dele? Bom, chegou no limite dos carrinhos, baixou tudo que deu, não gosto de deixar o carrinho apontado para baixo, né, gente? Vocês sabem que o ideal é que o carrinho da ponte, o saddle, esteja no máximo paralelo com a ponte, tá? Quando tu começa a apontar ele para baixo, já começa a aparecer problema. Por quê? Porque tu desloca o ponto de apoio da corda. E às vezes aquele ponto de apoio já está marcadinho pela corda e tu leva ele para um lugar diferente e vai começar a dar outros tipos de problemas. Mas não vou entrar nesse assunto agora, vamos ficar no lance do tensor, para vocês entenderem exatamente a função do tensor e até onde que a gente pode usar ele pensando em baixar a corda. Agora vamos pensar na situação de um bluesman, um cara que já gosta de um braço com a curva um pouquinho mais acentuada, obviamente que não, que nem essa aqui, do exemplo do arco para frente, né, aquela coisa que está impossível, mas uma curva controlada um pouquinho acima dessa aqui, aquela curva suave, como a gente poderia chamar, tá? Então uma curva um pouquinho mais acentuada do cara do blues, que gosta de tocar mais forte, que tem a mão mais pesada, que dá uns bend bem violento, né? Usa um acordamento mais pesado. Então esse cara, ele não vai querer uma regulagem baixa, né, gente? Uma das coisas que a gente tem que respeitar é o gosto do cliente. Não adianta tu chegar e achar que tu pode entregar para qualquer cliente uma guitarra com a corda super baixa. Tem cliente que não vai gostar, ele vai achar até que tu fez um erro no trabalho. Isso é para um cliente específico, para um músico específico, então tenham isso em mente, tá, pessoal? Então assim, ó, aí no caso do bluesman, vamos dizer que tu mesmo seja o bluesman e tu tá tentando regular a tua guitarra e tu chegou no limite do carrinho, tá? O carrinho já tá paralelo com a ponte, tá? E aí tu já sabe que se tu deitar o carrinho, se tu apontar ele para baixo, pode começar a dar problema ali, né, do apoio da corda e tal. Então qual é que é o teu último recurso? Uma apertadinha no tensor. Agora sim nós chegamos
naquele ajuste fino, gente. O que é o ajuste fino? É aquele último recurso que tu pode usar. Então tu não pode pegar lá no início da regulagem e pensar o seguinte: vou baixar a corda apertando o tensor. Não, essa não é a função do tensor. A função do tensor é controlar a curvatura. E essa curvatura, como vocês podem fazer o parâmetro agora do cara que toca two hands, né, tocando digitação, e o bluesman que toca com a mão pesada. Vocês entenderam que são curvaturas diferentes no instrumento, porque o alívio ele ajuda muito a evitar o trastejo, esse alívio da curva do braço, tá? Então agora sim, nós chegamos lá no ponto, naquela linha tênue entre trastejar e baixar um pouquinho a corda apertando o tensor. Bom, tá um pouquinho alta ainda, o cara chega para ti e diz, ó, cara, tá um pouquinho alta ainda essa corda. Vamos tentar dar uma apertadinha no tensor para ver o que acontece. Aí é que é o ajuste fino. Não é aquela coisa grotesca, vai lá e vou baixar a corda. Não, tu vai lá e dá uma apertadinha, a corda vai baixar um pouquinho e tu vai testar, vai pedir pro cara tocar, se tu é um profissional, e se é tu mesmo que está fazendo a regulagem, tu vai fazer esse teste. Aperta um pouquinho o tensor, toca tudo que tu costuma tocar com a corda um pouquinho mais alta, vamos dizer, e vê onde é que está o limite. Porque o limite, gente, principalmente de quem toca blues, ele está no bend da corda. Né? O cara às vezes gosta de subir um tom, às vezes até mais de um tom, dando um bend bem animal, como a gente gosta de dizer, né? Então é isso, gente, né? O tensor, a função dele é controlar a curvatura, tá? Baixar a corda é lá no rastilho do violão ou nos carrinhos, nos saddles da ponte da guitarra, tá? E no final da história tu vai fazer um joguinho com essas duas coisas. Aí que é o ajuste fino. Mas para um ajuste fino, tu precisa ter passado por todo o processo de regulagem, que está incluído a retífica dos trastes, o arredondamento, né, o polimento, tudo aquilo que vem antes, né? Como eu gosto de dizer, a preparação ela é muito mais importante do que o ato final. Então, para tu chegar num ajuste fino e poder escolher entre a altura do rastilho e curvatura do tensor, tu precisa que o teu instrumento passe por uma regulagem completa. Para quem nunca fez, gente, uma regulagem completa e quer fazer só a parte do ajuste, saiba que existe um limite, exatamente esse que eu falei, que é o limite das imperfeições dos trastes, né, que vai te levar a notar isso rapidamente se tu tentar baixar a corda do teu instrumento e ele não passou por esse processo. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Então aqui está, pessoal, a nossa aulinha sobre tensor, curvatura do braço, tá? Tudo isso faz parte de uma regulagem de instrumentos. Se você quiser mais informações sobre essas coisas, se você quiser acesso à minha pessoa, eu estou lá nos grupos dos nossos cursos. É só você acessar os links aqui na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e a gente se encontra por aí em mais um vídeo, mais uma live, tá bom? Um grande abraço. Fala pessoal, recadinho super importante. O primeiro deles é que esse som que você está ouvindo aí, sensacional, é do meu amigo Marcel Bellen, o dono da Vintage RS. Um abraço, Marcel. E o segundo, gente, é que meu inglês é horroroso. Me desculpe aí, meus amigos que são professores de inglês, minhas irmãs, não! Um abraço, pessoal!